Então, nós temos, primeiramente, a gente consegue diferenciar o orçamento em orçamento estático e um orçamento dinâmico. Então, o orçamento estático é um pouco já do que a gente viu, né, em vários webinars, várias apresentações, que ele costuma ser, né, estático mesmo. Então, assim, você não consegue gerar muitas variações. Trouxe aqui um exemplo de uma DRE projetada para 12 meses. Então, eu tenho aqui a projeção de todas as contas, como eu falei, contas de receita, contas de impostos, de custos, despesas em geral da empresa, para 12 meses. E o orçamento estático, ele tem justamente essa característica. Nós projetamos ele lá, por exemplo, em novembro de 2022, esse orçamento aqui de 2023, e ele não é alterado. Eu não consigo alterar nenhuma linha dele. Perfeito. É bem... Eu entendo que esse tipo de orçamento é bem comum com o orçamento governamental, né? Onde, digamos lá, pega o governo do estado. Geralmente o governo já estipula qual que vai ser o orçamento para um período, né? E precisa seguir aquele orçamento. Digamos, se eu determinei que vai tanto de verba para a área de saúde, precisa gastar aquela verba com a área de saúde, né? E assim por diante, né? Então, o estático, ele não vai ter alteração. Se eu projetei que vou gastar, vou receber aquilo, preciso seguir a linha, esse orçamento, seria isso, Vinícius? Isso. E você acaba não tendo muita maleabilidade, né? Então, como você falou, eu projetei aqui uma linha de despesas lá do meu centro de custos que eu sou gestor, e se eu precisar de alguma emergência, por exemplo, ou alguma coisa que possa agregar ao longo do ano da empresa, mas eu não orcei ele, porque às vezes não estava previsto, ou às vezes não estava acontecendo alguma coisa ali no ambiente de negócio como um todo, eu não consigo alterar. Né? E aí, realmente, o governamental ele tem justamente essa característica. Né? Ele acaba ficando muito restringido, né, ao que foi projetado. Perfeito. E eu acho que isso é bem voltado. Às vezes pode ser que a empresa não seja governamental, mas ela às vezes tem algum vínculo, né? Às vezes é uma empresa que eu trabalho diretamente com licitação, né? Então, a minha forma de ter recebimento é um contrato fechado. Então, eu vou ter aquele valor fixo de recebimento e eu preciso orçar minha despesa, meu custo, com base sabendo que a minha receita é fixa. Então, pode ter até essa mescla também, né, Vinícius, de uma parte do meu orçamento ser estático e uma parte do meu orçamento eu poder trabalhar com ajustes também, né? Exato. E aí, esse orçamento estático, né, no caso, uma empresa que trabalha muito com licitação, né, então ela atende ali mais o setor público, ela acaba, né, Rafa, conseguindo sim ter uma previsibilidade maior, né? Porque o governo, ele tem, né, obrigatoriamente que cumprir, claro, há exceções, mas você não tem tantas exceções assim, né? Perfeito, E aí, Rafa, a gente tem, então, em contrapartida, né, ou em paralelo, a gente tem também o orçamento dinâmico. E aí, o orçamento dinâmico é justamente dinâmico. Então, eu consigo fazer alterações dele, mas a ideia de alterações, aí eu estou trazendo uma DRE projetada aqui mais uma vez, é justamente fazer essas alterações com base em fatos, com base em dados realizados. Então, se no primeiro momento, né, eu faço a projeção num orçamento estático, então a gente projetou um orçamento lá em novembro para o ano seguinte, mas certas coisas eu não consigo mapear, coisas que vão realmente acontecer, né, no ambiente de negócios, político, econômico em geral, então eu não consigo isso, né? Já o orçamento dinâmico, ele vai permitir eu fazer os ajustes e revisões do orçamento com base nesses dados também, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, a gente vai conversar melhor na reunião de hoje, né, no nosso webinar de hoje, a respeito dessas alterações do forecast. Essa aqui é uma visão forecast, então, basicamente, eu tenho o primeiro trimestre realizado da empresa, fatos que realmente aconteceram, vendas e custos e despesas e etc., e aí eu posso replanejar os últimos meses, né? A fim de alcançar o orçamento projetado lá no início do ano, ou melhorar o resultado, ou tentar corrigir ali possíveis desvios de um desempenho muito abaixo do planejado inicialmente, né? Perfeito. Isso é um ponto bacana, porque quando a gente tratou desses assuntos em outros webinars, a gente falou muito dessa ideia de você ter relatórios gerenciais onde você acompanha o que eu orcei com o que aconteceu, né? Análise de variações.
a gente falou sobre BSCs também, você acompanhar um objetivo estratégico da empresa, o quanto está sendo próximo ou está distante daquele objetivo, se está seguindo conforme você orçou. Múltiplos cenários, falamos também sobre você determinar quais são os pontos críticos que você deve estar acompanhando, e esses pontos críticos vão interferir gravemente no teu orçamento, para você trabalhar com cenários de orçamento. E basicamente aqui, quando a gente vem com o forecast, eu entendo que digamos, uma das ações que você toma a partir desses, desde relatórios, onde eu acompanho um relatório e vejo que está tendo uma variação grande, uma das atitudes que vai ser tomada, umas ações, né, a decisão a ser tomada, muitas das vezes, é revisar o orçamento. Seja no DSC, não estamos atingindo o objetivo, vou revisar o orçamento, né? E, Rafa, isso aí acaba entrando muito na segunda etapa muito importante, né, da área de planejamento, de controladoria em geral, que é o que acontece após o orçamento, né? Porque o orçamento, ele é um planejamento, então ele é um plano, literalmente, que a empresa desenha, mas aí você tem a realidade, né, para colocar frente ao que foi planejado.